Se eu fosse um advogado de defesa, diria que não há mais caso a responder depois deste filme. E devo lhes dizer, é quase impossível e, na verdade, muito injusto me colocar depois do Chalva. Ninguém consegue competir com o Chalva. Mas farei o meu melhor no tempo bastante restrito. Quero falar sobre o papel, dar-lhes uma amostra do real papel da ciência e da tecnologia na segurança de Israel hoje em dia, especialmente, na guerra em duas etapas, Hamavi, há 1 ano, e Chagatari, há 4 meses. A guerra entre Israel e o Irã. Primeiro, Israel contra o Irã, no segundo round, é claro, Estados Unidos e Israel contra o Irã, mas vou focar em Israel. E quero começar. E, a propósito, não vou revelar nenhum segredo ou mistério, vou aumentar dramaticamente os mistérios. Quero começar com uma carta muito especial e inacreditável que nós, nos sistemas de defesa da Rafael, na diretoria da Rafael, recebemos do general Mertischler, o comandante da Força Aérea Israelense, um dia após o término da guerra com o Irã. E vou citar apenas a última linha, a conclusão desta carta extraordinária. E o que é ainda mais importante não é o Mafre. O que é ainda mais importante não é apenas a última frase, mas a última palavra de sua carta para o sistema de defesa da Rafael. Ela diz o seguinte: o comandante da Força Aérea Israelense, General Tischler, nos escreveu assim: para concluir, gostaria de enfatizar novamente que, sem a Rafael, não poderíamos ter feito nada, não poderíamos ter feito nada. Ponto de exclamação. Isso é extremamente surpreendente. Ele não disse poderíamos ter feito muito menos. Ou teríamos que usar outros equipamentos, outros tipos de equipamentos israelenses ou americanos. Ou levaria mais tempo, perderíamos vários aviões. Sem os sistemas de defesa da Rafael, não poderíamos ter feito, nada. É muito difícil para o comandante da Força Aérea Israelense admitir isso. E, a propósito, eles operaram de forma fantástica. Mas admitir que o papel principal, a regra principal aqui foi a ciência e as tecnologias fornecidas pela Rafael. Nesta guerra, sabe de uma coisa, vou focar no primeiro round contra o Irã, mas na verdade é praticamente a mesma coisa no segundo round. Nós vemos na guerra 4 estágios, e é totalmente uma nova era e um novo tipo de guerra na história global dos conflitos armados. O primeiro estágio levou 10 segundos. Quero dizer, foi preparado por muitos meses e anos, mas levou exatamente 10 segundos para operar. O segundo estágio levou 36 horas. Ambos os estágios foram extraordinários, incomparáveis e sem paralelos na história dos conflitos armados no mundo. O terceiro e o quarto estágios levaram 12 dias antes e 40 dias agora. O que foi o primeiro estágio? O ataque de abertura que levou exatamente 10 segundos. No ataque de abertura, há 1 ano em Hamavi, conseguimos matar todos, não alguns, todos, os principais comandantes e os principais líderes de segurança do Irã. Todos eles, o chefe do Estado-Maior do Exército, o chefe do Estado-Maior da Guarda Revolucionária, porque eles têm 2 exércitos diferentes, o comandante da Força Aérea, o vice-comandante da Força Aérea, o comandante do Sistema de Defesa Aérea, o comandante do Comando de Mísseis Balísticos, o chefe da inteligência. Novamente, cada vez é em dobro, sim. O ministro da Defesa do Irã, havia apenas um, seu conselheiro principal e 14 cientistas de ponta que estavam trabalhando no desenvolvimento da bomba nuclear. Naquela época, há 1 ano. Muitas pessoas, e, a propósito, todos eles foram interceptados nos primeiros 10 segundos. Isso foi extremamente importante. E nem todos estavam em Teherã. Algumas dessas 40 ou 50 figuras estavam dormindo em Teherã, alguns em outras cidades. Eram 2:30 da madrugada. Alguns deles, como o comandante da Força Aérea Iraniana, estava no bunker no quartel-general da Força Aérea Iraniana. Então, eles estavam em várias cidades e vários complexos ao redor deste país enorme que é o Irã,
e todos eles foram interceptados nos primeiros segundos. Isso era muito importante porque, se houvesse uma lacuna de até mesmo alguns minutos, alguns deles conseguiriam escapar. Então foi muito importante. Muitas pessoas estão dizendo que isso é muito bonito, sabe? Uma conquista de inteligência muito impressionante. Porque como sabíamos exatamente às 2:30 da madrugada, sobre 40 ou 50 pessoas, onde cada um estava hospedado. Não em qual cidade ou qual edifício, mas às vezes até em qual sala do apartamento, ou em qual janela, ou em qual parte do bunker subterrâneo. É muito bonito do ponto de inteligência. Mas o mistério é ainda maior. Não vou lhes dar os números reais, mas de acordo com a Wikipédia, eu li que o ataque de abertura, este ataque surpresa, foi realizado por 200 aeronaves israelenses que voaram por todo o caminho de Israel até o Irã, muitas delas para Teherã. A 1.500 quilômetros de distância. 200 aeronaves. Nem todas F-35, nem todas furtivas, stealth. Principalmente F-15 e F-16, também F-35. É uma armada. Não são 4 aviões. Não são 12 aviões. 200 aviões decolaram de Israel e voaram em direção ao leste, rumo ao Irã. Eles tiveram que cruzar vários países: Jordânia, Síria, Iraque, Kuwait, países do Golfo. Depois, chegaram à fronteira do Irã e tinham mais 800 quilômetros, a maioria deles, para chegar à área de Teherã. Os iranianos estavam em alerta máximo. Todos os radares estavam apontados e todos os sensores voltados para o Iraque e o Golfo. Eles previam que Israel pudesse fazer algo e, provavelmente, se Israel fizesse algo, seria no meio da noite. 200 aviões, eles não viram nenhum. Eles não viram sequer um avião quando estávamos voando em direção a eles e também quando os aviões já estavam acima do Irã. Tudo estava aberto. Eles não viram nada. 200 aviões então lançaram centenas de munições, mísseis de longo alcance, mísseis balísticos com bombas planadoras. Eles não viram nada. Eles perceberam que algo estava acontecendo apenas quando todos os 40 ou 50 principais comandantes e também cientistas, por isso são 40 ou 50, foram mortos e ouviram as explosões por toda Teherã e por todo o Irã. Então, algo aconteceu naquela noite. Não conheço nenhum exemplo paralelo em que 200 aeronaves estão voando e você as está esperando acima da sua cabeça, e isso leva tempo. Leva 1h30 para voar daqui para o Irã ou Teherã. É muito tempo. Eu vi todos os aviões acima da minha varanda em Jerusalém. Pude notar os aviões quando decolaram. Mas eles foram totalmente cegados naquela noite até o ataque de abertura. Como fizemos isso, não vou explorar porque não tenho tempo suficiente. Às vezes é bom ter restrição de tempo. Mas vocês podem entender que há um grande mistério aqui. A propósito, apenas para traçar um paralelo com outro país, com uma superpotência real, Israel não é uma superpotência. Somos um estado judeu minúsculo, muito pequeno, com muitas fraquezas. Não temos profundidade estratégica. Temos um território muito limitado, fronteiras impossíveis e apenas 9 ou 10 milhões de habitantes. Mas a Rússia é uma superpotência real. A Rússia está tentando há 4 anos eliminar Zelensky e seus principais comandantes, e Kiev está muito, muito mais perto da Rússia ou da Bielorrússia, que faz parte da guarnição militar russa, do que Teherã. Fica a apenas 120 quilômetros de Kiev. Em 4 anos, a Rússia não conseguiu matar sequer um comandante do topo. Nem Zelensky, nem o ministro da Defesa, nem o chefe do Estado-Maior da Ucrânia. Nós matamos toda a liderança do exército iraniano e da Guarda Revolucionária, não uma, mas 2 vezes, porque fizemos isso de novo 8 meses depois em Chagatari. O próximo estágio incrível foi ganhar,
Agora que já estávamos expostos, tínhamos que ganhar imediatamente a superioridade aérea sobre o Irã e sobre Teherã novamente, a 1.500 quilômetros daqui, para sermos capazes de atacar com precisão e muita munição todos os locais nucleares e todas as indústrias de defesa do Irã. Então era muito importante, logo após o início da guerra, ganhar imediatamente a superioridade aérea. A Rússia está tentando ganhar superioridade aérea sobre Kiev, que fica a apenas 100 quilômetros da fronteira, e por 4 anos eles não ganharam a superioridade aérea. Os Estados Unidos nos disseram que, se conseguíssemos a superioridade aérea sobre o Irã, provavelmente levaria alguns meses para obtê-la, se conseguíssemos. Em Hamavi, levou 36 horas. E após 36 horas, não precisávamos mais nos esconder e não precisávamos ser tão clandestinos com nossas aeronaves, porque todas as indústrias de defesa do Irã foram destruídas ou totalmente paralisadas. Então, é claro, usamos os 12 dias antes e 40 dias agora com nossos aliados americanos para destruir todas as indústrias de defesa e também para nos defendermos. Não vou me alongar sobre isso. Quero concluir dizendo que foi isso que aconteceu aqui. É extremamente notável e há algumas coisas que são sem paralelos. Estamos escrevendo a nova história da guerra, especialmente no conflito entre nós e o Irã. Primeiro, geralmente em tempos de guerra, se você consegue derrotar seus inimigos, às vezes você mata os líderes e os comandantes de defesa do outro lado em direção ao fim da guerra. É a primeira vez na história humana, em 3.000 ou 3.500 anos de história registrada de conflitos humanos e armados. Primeira vez que um lado mata todos os comandantes, os principais comandantes do outro lado, não no fim do conflito, mas nos primeiros segundos do conflito. Nunca aconteceu antes. Isso é algo totalmente novo. E isso foi alcançável, como o general Tischler nos escreveu, apenas com ciência e tecnologia, como ele escreveu, sem a Rafael, não poderíamos ter feito nada. Depois, é a primeira vez que os dois países, Israel e o Irã, onde não foi apenas uma operação, como por 12 dias e depois também por 40 dias, mas vamos falar sobre os 12 dias. Trocamos tiros uns com os outros. Eles estavam disparando mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones de longo alcance em nossa direção. Interceptamos 96% ou 97% deles, e os estávamos atacando passando por cima de vários países que não faziam parte do conflito. Foi acima da cabeça da Síria, Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, países do Golfo, Catar. Toda essa troca, toda essa guerra ocorreu acima da cabeça de vários países que não faziam parte da guerra, especialmente em Hamavi. Primeira vez na história que tal coisa acontece. É a primeira vez na história que um lado ganha superioridade aérea não em sua proximidade ou vizinhança imediata, mas a distâncias muito, muito longas, tão rápido, quase imediatamente. Então, quero concluir e, sabem, aumentar o mistério, algo realmente aconteceu aqui. Para o comandante da Força Aérea Israelense, não foi fácil escrever algo como, escrever a palavra nada. Sem vocês, não poderíamos ter feito nada. Esta vitória crucial, decisiva e muito clara sobre o Irã foi alcançada principalmente, com todo respeito aos pilotos, à Força Aérea e ao pessoal de inteligência, foi alcançada principalmente devido a Israel e especialmente a Rafael, mas também a algumas outras entidades em Israel, a nossa vantagem científica e tecnológica. Posso lhes dizer que hoje podemos fazer coisas com as quais nenhum outro país, nem mesmo as grandes superpotências do mundo, pode competir. E isso é extremamente importante. Isso também destaca a importância da nossa aliança com os Estados Unidos porque, como sempre enfatizo perante os nossos amigos americanos, eu digo, nós sabemos quem é o gigante e quem é o anão aqui. Certo? Não estamos confusos. Sabemos quem é o gigante e quem é o anão. Mas, às vezes, o anão também pode contribuir com alguma inteligência, algumas tecnologias, alguns avanços para o gigante. E, juntos,
Às vezes o gigante e o anão são mais fortes juntos do que cada um deles sozinho. Muito obrigado. Tudo de bom.